Salve às pretas e aos pretos! Quem fala é a Mona Lisa Daphne. Este é o primeiro episódio da 9ª temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samin e pelas alunas Amanda Lourenço, Camila Souza e Verônica Silva. Também participam do programa de rádio as alunas Ana Beatriz Santos, Natane Porto e eu, Mona Lisa Daphne. Periodicamente, publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Mas é preciso ter força, preciso ter raça, preciso ter cana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre a trajetória da Djamila Ribeiro, que é filósofa, escritora, palestrante, colunista e figura muito importante na luta antirracista. Fala um pouco mais da Djamila pra gente, Natane. Bom, Djamila Thaís Ribeiro dos Santos nasceu no dia 1º de agosto de 1980. Em Santos, São Paulo. Em 1980, o ano de seu nascimento, foi um ano muito importante para o Brasil, pois não muito longe de seu local de origem da data do seu nascimento, teve início a greve dos metalúrgicos no ABC Paulista, que ia trazer grandes mudanças para o nosso país. Não sabia dessa informação, Natane. Djamila já nasceu em meio à luta, né? Seu pai era estivador e foi fundador do Partido Comunista da Baixada Santista. Sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica, foi quem iniciou Djamila no candomblé e com sua avó ela trilhou seu caminho espiritual na sua religião. Muito legal, Bia. Podemos ver com a história da Djamila que temos, em muito do que somos, nossos ancestrais. A família e a espiritualidade são partes fundamentais na formação de Djamila. E por falar nisso, foi seu pai que escolheu seu nome, que é de um idioma falado no leste da África, que significa beleza. Para ela, o cuidado com a ancestralidade é muito importante para pessoas negras, porque os espaços de comunhão também são espaços de fortalecimento e autoestima. Ela acredita que o candomblé devolve o lugar de realeza que o racismo nos tirou. E Verônica, após passar por episódios de racismo religioso e outros episódios conturbados em sua infância, Djamila se envolveu com a militância ainda bem nova. Ao fazer 18 anos, começou a frequentar a Casa da Cultura da Mulher Negra, que é uma organização não governamental santista, e passou a se aprofundar nos estudos de raça e de gênero. A sua primeira entrada na faculdade foi para o curso de jornalismo, que acabou não concluindo por engravidar da sua filha Tulane aos 24 anos. 3 anos depois, Djamila voltou à universidade, mas para cursar filosofia, na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Lá se graduou e se tornou mestra em filosofia política com ênfase em teoria feminista. Que legal, Mona Lisa. E você lembra quando ela começou a escrever no portal Blogueiras Negras? Aos poucos ela foi ganhando mais e mais visibilidade. Foi colunista da Carta Capital, da revista Asmina, e passou a utilizar as redes sociais como ferramenta importante para a militância. Afinal, quem não está conectado às redes? Verdade, Natane. Hoje em dia, boa parte das discussões sociais partem da internet, não é mesmo? E por isso que ela é conhecida como uma das peças-chaves do ativismo na internet. Meninas, e olha que legal! Em 2016, ela foi nomeada secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Além disso, é coordenadora da plataforma Feminismos Plurais e criou o selo Sueli Carneiro, que visa dar mais acessibilidade aos livros de autores negros. Ela vem fazendo tanto, né? Sim, Verônica. E agora vamos falar um pouquinho sobre os livros dela? Mas antes, vale falar que ela escreveu o prefácio do livro Mulheres, Raça e Classe, da filósofa negra e feminista Angela Davis. Uma honra, né? Em 2020, Djamila simplesmente foi a autora do livro mais vendido do Brasil, O Pequeno Manual Antirracista. Uma leitura obrigatória, principalmente para aqueles que se dizem aliados na luta antirracista. Mas não pensem que foi só esse livro que fez sucesso, não. Ela escreveu muitos outros que foram sucesso de venda, como, por exemplo, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, O Que é Lugar de Fala, Cartas para Minha Avó,
O livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, por exemplo, sua primeira obra lançada pela Companhia das Letras, Djamila reúne artigos publicados no blog da Carta Capital entre os anos de 2014 e 2017, em que discute questões raciais associadas ao feminismo. Ela traz também diversos casos de racismo, tanto os casos que ocorrem no dia a dia, quanto os que acabam ganhando notoriedade na mídia. Neste livro, ela busca desconstruir mitos como o racismo reverso e a democracia racial brasileira, temas que aparecem em seus outros livros. É importante falar também que parte significativa das referências teóricas que a Djamila usa para fortalecer suas ideias são sustentadas pelo pensamento e pela crítica de outras mulheres negras, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Chimamanda, Grada Quilomba e Angela Davis. Meninas, vou ler rapidinho para vocês a resposta que Djamila deu em uma entrevista à Carta Capital em 2020, quando perguntada se as práticas antirracistas partem do ponto comum de que a sociedade é racista. Ela diz o seguinte: sim, mas mais que isso, é preciso entender que o racismo é uma estrutura. Quando a gente fala sobre o racismo estrutural, é sobre entender que o racismo faz parte da estrutura da sociedade brasileira, assim como o capitalismo, o sexismo. Isso significa entender a nossa construção enquanto nação. Somos um país que nunca aboliu a escravidão. Entender o quanto o fato do racismo ser estrutural coloca a população negra em situações de vulnerabilidade. O primeiro passo é entender como o sistema racista se construiu e como ele se reproduz, para depois compreender o que os indivíduos reproduzem. O racismo precisa ser entendido como essa estrutura que não diz apenas do campo individual. No Brasil, é comum as pessoas associarem racismo a um ataque sofrido por uma pessoa negra famosa, por exemplo, mas não entende que racismo é também uma empresa ter 90% dos funcionários brancos, chegar nos espaços e não ter pessoas negras o suficiente, só em lugares de subalternidade. Ou seja, a gente não consegue entender ainda o porquê de a gente reproduzir racismo, então é primordial entender como essa estrutura funciona. Caramba, é isso. Mas aos poucos, com incentivo ao letramento racial e com obras de autoras como a Djamila, que está na lista da BBC de 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo, a gente vai avançando como sociedade. Realmente uma trajetória bastante inspiradora. Que tomemos sua trajetória como força para a nossa luta. Bom, pessoal, agora vamos ter que encerrar o papo por aqui, por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. É isso aí, pessoal. Obrigada pela escuta e leiam Djamila Ribeiro. Até o próximo episódio. Um abraço e obrigada pela audiência. Até o próximo programa e leiam Intelectuais Negras. Lembrando que periodicamente publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos. E até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Produção, Projeto Letras Pretas em parceria com a Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.